ele pregou sobre a vida dos discípulos. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o Senhor, Ele olhando para a humanidade, olhando para o mundo a qual nós vivemos nos tempos antigos, Ele percebeu que a humanidade estava de alguma forma perdida. Ele percebeu que a humanidade estava de alguma forma ali, fora dos princípios, da direção, do propósito, do querer do Senhor. E a lei que antigamente era olho por olho, dente por dente, pecou, morreu, pecou, era apedrejado, não tinha misericórdia. Era pego em adultério, era pego no erro, era morte. Por isso que a Bíblia dizia que o salário do pecado é a morte. Amém, meus irmãos? Amém. Então Jesus agora, eu creio, o Senhor Deus, olhando lá do céu, vendo a humanidade dessa forma, perdida em pecado, perdida nas suas concupiscências, nas suas vontades. O Senhor Deus olha e fala assim: eu preciso enviar alguém para a terra, para que as pessoas possam ser perdoadas, para que as pessoas possam ser alcançadas, para que haja salvação ao coração da humanidade. Imagino eu, o Senhor Deus, ali falando com Jesus, e agora? O que faremos nós? O que podemos fazer pela humanidade? E o Senhor Jesus logo de pronto fala assim: envia eu, me envia lá para a terra, me permita ir lá estar com Ele, viver com eles, andar com eles, sentir as dores deles, as necessidades deles, e ali eu prego o Evangelho do Reino. Ali eu posso falar daquilo a qual o Senhor Deus, ao qual meu Pai tem para mim e tem para todos nós, que é a salvação, que é o céu. Então o Senhor Deus ali, Ele concorda. Ele fala: não, então vamos enviar Jesus Cristo para a terra. E a Bíblia vai dizer que agora uma mulher chamada Maria, ou melhor, uma jovem chamada Maria, que era a diferença sobre a sua cidade, que era a diferença no lugar onde ela habitava, que era uma jovem humilde, uma jovem que ainda não havia se entregado para o seu esposo. O Senhor começa a olhar para ela e ver graça, e ver nela ali algo diferente que não havia em outras pessoas. Não que ela era melhor, mas que ela se guardava, que ela se separava. E é isso que o Senhor Deus, Ele olha sobre mim e sobre você. Um homem e uma mulher que se separa, que se guarda, que se prevê dos pecados do mundo, que não vive como o mundo vive, mas vive de uma forma diferente. É isso que o Senhor tem olhado para mim e para você. O Senhor não está preocupado em quantos dias nós vamos para a igreja. O Senhor não está preocupado com o tamanho da sua roupa, com o seu paletó, não. O Senhor está preocupado se você tem se guardado para Ele. Se guardado no seu modo de agir, no seu modo de falar, se você tem se guardado conforme você anda com as pessoas lá fora, no que você faz. Isso estou dizendo eu também. É isso que o Senhor olhou e viu na vida de Maria. Então a Bíblia diz que o Senhor coloca sobre o ventre de Maria Jesus Cristo. Não houve uma concepção humana, mas um Espírito que colocou Jesus lá dentro do ventre de Maria. E agora então vai começar ali o trabalho do Senhor Jesus sobre a terra. Jesus agora estava sobre o ventre de Maria. Ali passando esses 9 meses, a Bíblia diz que Jesus, Ele vai nascer sobre uma manjedoura. E agora a Bíblia diz que Jesus nascendo naquela manjedoura, agora vem os magos do Oriente, levam um presente, sacrifícios, dizendo: tu és rei, tu és Senhor. Levou ouro porque Ele é dono do ouro, levou prata porque Ele é dono da prata, levou incenso e mirra porque Ele que cura, Ele que liberta, Ele que restaura. Então, levou representações daquilo que Ele seria sobre nossas vidas aqui na terra. Então agora Jesus vai começar, não vou dizer iniciar o seu ministério, pois Ele ainda é um bebê, mas Ele já está sobre a terra, fecundado sobre um corpo humano. E mesmo Ele sendo 100% Deus, Ele também era 100% homem. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus ele vai crescendo
com 12 anos, Jesus já começa a pregar no templo. Jesus já começa a mostrar para o que ele veio. Jesus ele começa a mostrar qual era o seu propósito aqui sobre a terra. Mas ainda não havia começado o seu ministério. E Jesus continua ali crescendo, crescendo. A Bíblia vai dizer que agora, próximo aos 33 anos, Jesus ele vai até o deserto, ao encontro de João Batista, que anunciava que o Senhor Jesus viria, aquele que curava o pecado, tirava todo o mal, aquele a qual nem ele era digno de desatar a seus sapatos, de amarrar os seus sapatos. Então a Bíblia diz que Jesus vai até João Batista e ali Jesus é batizado. A partir daquele momento, então, se começa a se cumprir o propósito do que o Senhor veio fazer aqui na terra. O Senhor ele veio com um propósito de salvação. O Senhor ele veio com um propósito de restauração. O Senhor ele veio com um propósito de cura, de libertações. Ele veio com um propósito de restaurar famílias, casas, lares, pessoas, trazer principalmente a salvação às ovelhas da casa de Israel que estavam perdidas. E quantos de nós estávamos perdidos outra hora, ou talvez ainda até estejamos, não é porque estamos aqui que nós somos ovelhas. Não é porque estamos dentro da casa de Deus que nós estamos salvos. Jesus. O Senhor conhece o seu coração. Verdade, Jesus. O Senhor sabe o que você está fazendo, o que eu estou fazendo aqui nesta noite. Não adianta nada eu você entrar por essas portas, mas o nosso coração está lá fora. Não adianta nada eu você entrar por essas portas, mas a nossa vida está pensando o que vai acontecer lá fora. Não vai adiantar nada nós gastar e perder nosso tempo aqui. Mas o Senhor ele começa a olhar então e querer fazer o propósito a qual ele tinha para a terra, que era o propósito de salvação. Alguém precisava anunciar o Evangelho, alguém precisava falar da salvação, e Jesus agora ele tendo já a oportunidade, o começo do seu ministério, ele sendo Deus, ele poderia sair pela cidade, pelas nações, por todos os países, lugares, sozinho pregando o Evangelho. E só ele seria o suficiente para pregar para as nações, para o mundo, para todo o mundo. Sozinho ele poderia fazer isso. Mas Jesus, ele não trabalha sozinho. O Senhor Deus, ele não trabalha ali em unidade, mas ele trabalha em quantidade, ele trabalha em união, ele trabalha com pessoas, com almas, com vida. Se ele quisesse sozinho, ele fazia o que ele quisesse fazer, mas ele viu que havia necessidade de convocar alguém para ajudar nesse ministério. Ele viu que havia necessidade de alguém o ajudar a proclamar o Evangelho. Então a Bíblia diz que agora ele vai escolher os 12. Ele olha entre a multidão, entre todas aquelas pessoas, ele começa a escolher: vou escolher aquele, eu vou escolher aquele, eu vou escolher aquele, porque neles ele viu algo diferente. Um era pescador, outro era publicano, cada um tinha sua função, cada um tinha sua vida, ninguém era de classe social alta, ninguém era eloquente, ninguém era estudado, mas o Senhor olhou para todos eles de uma forma diferente e falou: eu quero você, eu escolho você, eu vou levantar 12, representando as 12 tribos de Israel. Então o Senhor não olhou para a vida deles, mas o Senhor olhou para o ministério. O Senhor olhou para o que Ele tinha para fazer sobre a vida daqueles homens. E Ele contou com aqueles 2 homens para divulgar o Evangelho. E nesta noite eu já quero dizer para mim e para você: o Senhor tem contado comigo e com você para anunciar o Evangelho. O Senhor ele não está olhando para mim e para você se nós temos cargo, se nós temos classe social, se nós somos melhores que um ou melhores que o outro. Mas o Senhor somente nos escolheu porque Ele precisa de mim e de você para anunciar a salvação, para anunciar que o Senhor em breve vem buscar uma igreja, vem buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E é aí que a igreja do Senhor entra, é aí que eu e você entra. Glória a Deus. Quando a gente falamos que nós somos obreiros na casa do Senhor,
Nós estamos dizendo que nós somos trabalhadores para o Rei. Nós estamos dizendo que somos homens e mulheres que trabalham para Deus. Contrata um pedreiro e põe lá na sua casa, na sua obra. E deixa ele sentado lá o dia inteiro. Vai acabar a sua obra? Vai terminar? Vai crescer? Não vai. É a mesma coisa no reino de Deus. É a mesma coisa na casa de Deus. Nós somos obreiros. Somos chamados, somos escolhidos. O Senhor já pagou um preço por mim, por você, para eu, você estamos aqui. E o que nós estamos fazendo com a ferramenta que Deus tem colocado na minha e na sua mão? E o que nós estamos fazendo com um chamado que o Senhor tem para mim e para você? Hoje à noite que nós podemos trazer essa reflexão ao nosso coração. Será que nós estamos trabalhando de acordo com as ferramentas que Deus tem nos dado? Será que nós estamos fazendo de acordo com o chamado que Deus tem para mim e para a sua vida? Ou estamos esperando o Senhor nos levantar alguma coisa para dizer, não, agora eu sou, agora eu posso fazer. Quando na verdade o Senhor só está esperando um coração puro. O Senhor só está esperando, envia-me a mim. É isso que o Senhor está esperando de mim e de você. Ele não conta com o mundo inteiro, mas Ele conta com quem queira fazer a obra. E se você está aqui dentro dessa obra, o Senhor conta comigo e conta com você. Glória a Deus. Então o Senhor Deus vai lá e escolhe os seus 12. E agora Ele diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, anunciar que o Senhor vem, curar os enfermos, expulsar os demônios. E vai curando, vai libertando, vai restaurando, vai transformando, vai fazendo a obra. O Senhor enviou só 12. E esses 12 começaram ali a fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor não começou com 500, não começou com 1000, com 1 milhão. Jesus Cristo e os 12. Ali, quando diz discípulos, são homens a qual foram discipulados por Jesus Cristo, foram ensinados por Jesus Cristo. O próprio Cristo nos ensinou o caminho, ensinou a palavra, ensinou o Evangelho, ensinou como devemos caminhar. Então, antes de nós sermos alguma coisa, precisamos ser discípulos. Antes nós queremos cargo, queremos honra, queremos prestígio, queremos estar em cima do altar, precisamos sentar para aprender, depois se levantar para ensinar. Então o Senhor ensinou os 12 para que eles pudessem sair e pregar o Evangelho. Agora eles já estão entendidos do qual é o chamado, já estão entendidos dos seus propósitos. Ele ouve a voz do Senhor e vai. Começa a fazer o ID, começa a fazer a vontade do Senhor, o propósito de Deus. E a Bíblia vai dizer que agora, mais para frente, aqui em Lucas 6, versículo 13, ele vai dizer assim, ó, glória a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos, escolheu os 12, a quem chamou apóstolos. Então agora, ele já chama os discípulos de apóstolos. Apóstolo nada mais é aquele que vai após. Quando Jesus está dizendo apóstolo, está falando aquele que vai após Jesus Cristo. Jesus já veio para fazer, agora ele fala vai. Então o Senhor já fez a parte dele. Ele já fez o ID dele. Então ele chamou os apóstolos e disse vai. Então agora a Bíblia diz que eles começam a pregar. Começam a fazer a vontade do Senhor. Aleluia. E aí eles começam a crescer na graça e no conhecimento. Começam a crescer na vontade do Senhor. Aí eles começam a crescer fazendo aquilo que Deus tem para fazer, alcançando vidas, pessoas. Glória a Deus, aleluias. Aí no versículo 10 de Lucas, capítulo 10, ele vai dizer assim: e depois disso ordenou o Senhor, ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde havia de ir. E dizia-lhes: de grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos.